Olá, alunos do sexto e do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Jaider Damasceno, de Ensino Religioso. Esse vídeo corresponde às nossas aulas das semanas 31 e 32. Bom, para a semana 31, nós vamos falar da importância das narrativas religiosas. Como nós temos visto, o ser humano ele sempre procurou narrar todas as coisas, contar as suas histórias, pronunciar aquilo que é da sua cultura. Não é diferente com as religiões. Há diversas narrativas que contam da formação do universo, do surgimento do homem, do surgimento da vida. E essas narrativas religiosas são aquilo que a gente chama de mitos, de fé, tudo isso. Bom, as narrativas, elas surgem bem antes do surgimento da escrita. E as pessoas, antes do surgimento da escrita, transmitiam os seus saberes, os seus valores, os seus costumes por meio de narrativas, por meio da oralidade. Era tudo contado. Imagine só, quando as pessoas tinham, por exemplo, um mito que ensinasse sobre algum determinado valor, sobre alguma determinada forma de ensinamento, eles transmitiam isso oralmente por seus filhos. Era aquela situação de repetir, ensinar, falar durante as reuniões de família, contar essas histórias. A narrativa tem um papel fundamental para as religiões. É ela que transmite os costumes, os valores, os princípios de fé. E nós vemos isso em todas as religiões no mundo. É muito importante a gente falar disso, porque, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que são narrativas. Narrativas são meios utilizados para contar algo, para poder explanar sobre algo, para poder ilustrar sobre uma história. Isso tudo são narrativas. Bom, como nós já vimos, isso era um meio utilizado para a transmissão de cultura de valores, era um meio utilizado para que tudo fosse levado adiante para as próximas gerações. Bom, nós já vimos algumas aulas atrás que algumas religiões tratam das suas narrativas de maneira escrita, tendo textos sagrados que transmitem os seus ensinamentos. Por exemplo, o cristianismo, que o texto sagrado é a Bíblia, é um conjunto de livros com 66 livros, contendo o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O judaísmo, que tem a Tanakha, que é o conjunto de livros do Antigo Testamento, contendo a lei de Moisés, os profetas, os livros históricos e os livros poéticos da cultura de Israel. Nós temos também, com um texto escrito, o Islã, que usa o Corão. É o texto sagrado deles, onde eles transmitem aquilo que o profeta Maomé recebeu do anjo Gabriel. Bom, existem outras religiões também, como o budismo, que tem a Tripitaka como princípio de fé, é um livro que transmite as suas narrativas religiosas. Você tem, por exemplo, dentro de outras religiões, como o Bhagavad Gita no hinduísmo, que transmite a história do Arjuna e do Krishna. E tudo isso são formas de transmitir o conhecimento religioso, são formas de narrar as experiências religiosas. E desse modo, a gente tem então um princípio chamado princípio da transmissão de valores. Bom, tudo na nossa vida está interligado. Todas as religiões, elas partem desse princípio, que esses princípios narrativos constroem a nossa sociedade. Ok? Bom, e falando também das questões religiosas, na aula 32, vocês vão notar que nós separamos um texto para que a gente pudesse meditar um pouco sobre lideranças espirituais. O que vem a ser essas lideranças? Essas lideranças são pessoas que vão direcionar a fé, são pessoas que vão orientar, pessoas que vão transmitir esses valores. Bem, diversas religiões existem líderes. Por exemplo, no cristianismo, tanto na área protestante como na ala católica, existem seus líderes. Né? O padre, o pastor, o bispo, o papa, são líderes religiosos.
E é muito importante a gente ter lideranças capazes de nos mostrar um direcionamento. Por exemplo, vou citar aqui alguns nomes, como Martin Luther King Jr., que foi um pastor protestante que liderou, né, pessoas para poder lutar contra a segregação racial. Eu posso citar, por exemplo, um líder muito conhecido no Brasil, um líder espírita chamado Chico Xavier. Existem diversas formas de liderança e essas lideranças é que são aquelas pessoas que vão direcionar a nossa vida, vão nos ajudar, vão nos guiar diante das nossas vidas, da nossa condição de fé. Então, a liderança de uma religião é muito importante. E veja bem, existem diversas formas de religiões, como eu já citei algumas. Você sabia, por exemplo, que em algumas religiões dos índios americanos, o líder era o xamã? Ele tinha a responsabilidade de unir tanto o lado espiritual, o lado material, com a natureza. Ele era o responsável por guiar as suas, vamos dizer, a sua comunidade a fazer sempre algo em prol por meio da sua divindade. E esses líderes são aqueles que vão nos ensinar valores, que vão nos ensinar princípios, que vão nortear a nossa fé. Quando nós vemos, por exemplo, durante toda a história da humanidade, grandes lideranças, pessoas que se destacam por fazer o bem, pessoas que se destacam por, vamos dizer, aplicar os seus princípios de fé, isso é muito importante. Bom, lideranças elas tendem a nos ajudar, né, nas nossas religiões a conduzir a nossa vida de maneira mais adequada, uma maneira mais próxima daquilo que é realmente a nossa fé, ok? Então, aguardo você nas próximas aulas. Como eu disse, esses vídeos valem para a semana 31 e 32. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo do WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Leia a atividade, leia o texto com carinho, bastante atenção, responda, faça as atividades. Até a próxima aula.